queridos, graça e paz. Meu nome é Cláudio Pereira, eu sou pastor da Igreja Batista Nova Dimensão em Barretos há 24 anos e hoje eu queria apresentar para você aqui uma ferramenta tremenda que vai facilitar a gestão comportamental, gestão de pessoas dentro da sua igreja ou dentro das células ou dentro do ambiente onde você lida com pessoas. Além de pastor, eu desde o ano de 2000, eu também sou psicanalista clínico, eu sou master coach, eu sou assistente social e eu sou também especialista em gestão comportamental. A grande verdade é que eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano. E eu tenho trabalhado com uma ferramenta que tem me facilitado, tem me ajudado muito no ministério pastoral. Essa ferramenta, ela é um assessing e nós chamamos de DISC Profiler. Ela é muito aplicada dentro das empresas, dentro das igrejas, dentro das famílias. E qual que é o objetivo desta ferramenta? Ela é uma análise de perfil comportamental. E eu quero hoje apresentar essa ferramenta e quero aconselhar você, pastor, se você quer liderar com mais facilidade, se você quer gerir pessoas com mais facilidade, ou se você tem aí o desafio de fazer a tua igreja crescer, você tem que conhecer essa ferramenta e você tem que aplicar na sua igreja. Essa ferramenta é uma ferramenta que nós trabalhamos há mais de 10 anos e é uma ferramenta que é uma avaliação de quem é a pessoa. É muito interessante, porque ali ela tem apenas 40 perguntas, 40 a 50 perguntas, onde a pessoa ela adquire essa ferramenta, ela pagou lá o valor dessa ferramenta, ela recebe um e-mail e ela então preenche, ela responde essas 40, 50 perguntas, coisinha de 10 minutos, e isto vem para uma plataforma. E quando chega para mim, eu consigo então levantar quem é essa pessoa, porque hoje o maior problema que nós enfrentamos em qualquer relacionamento ou desenvolvimento de pessoas é o fato de pessoas não se conhecerem. Nós não conhecemos as pessoas e as pessoas também, elas não se conhecem. Na realidade, existem 4 perfis comportamental. Existe o executor, existe o comunicador, existe o planejador e existe o analista. Quando você identifica no meio da sua liderança ou no meio da sua igreja os 4 perfis, você consegue aqui através desse relatório identificar qual é o momento da pessoa, se essa pessoa está vivendo um momento legal ou não, se essa pessoa, o que ela pode fazer para desenvolver o ministério ou o trabalho. Isso está muito ligado à vida pessoal, à vida familiar e à vida espiritual também, à vida ministerial. Então a pessoa ela consegue ter uma ideia de qual é o momento que ela está vivendo, o quanto como ela se vê. Então ela tem uma autoanálise. Ela consegue também através desse relatório saber aí como que ela desenvolve a sua liderança. Exemplo, você pastor, você conhece seus líderes? Os seus líderes têm o perfil ideal para poder te ajudar? Vou te fazer algumas perguntas claras. Um tesoureiro ou um administrador de igreja, qual que você acha que seria o perfil ideal para essa pessoa? Se você colocar um analista nesse cargo, essa pessoa vai desenvolver e vai te dar base para você fazer investimentos, para você administrar a sua igreja financeiramente. Se você não tiver um bom analista no comando da administração da sua igreja, você vai ter dificuldade de ter clareza sobre a situação financeira da igreja. Se você precisa de um bom líder, aqueles que compõem a mesa administrativa ou o presbitério, seus pastores, copastores, qual é o perfil dele? Se você tem um executor, você vai perceber que esse executor, ele é muito bom no cumprimento de metas. Você fala assim para o executor: eu quero que você abra 10 células, ou eu quero que você faça o trabalho em tal região funcionar. O executor, ele é um tratorzão, ele vai lá e faz acontecer.
Porém, o executor, ele tem um problema de relacionamento terrível. E se ele não entender isso, ele vai gerar problemas dentro da igreja. Ele vai trombar com pessoas, não vai cumprimentar, não vai perceber, porque ele é uma pessoa focada em resultado, focada em trabalho. Ele é o tratorzão. Então o executor, você tem que balizá-lo, você tem que mostrar para ele que na área do relacionamento interpessoal ele tem que melhorar. Se você tem um comunicador, você que é uma pessoa boa para comandar uma equipe, para trazer dinâmica dentro de uma equipe, coloca um comunicador. O comunicador é o simpático, é aquela pessoa agradável, aquela pessoa que relaciona bem e é líder. Tanto o executor como o comunicador, eles são líderes, então são pessoas que você pode usar um do lado do outro para executar tarefas, performar a igreja e fazer com que a igreja tenha um resultado melhor. Se você precisa de uma boa pessoa para compor uma equipe, tem que ser um planejador. O planejador, ele não é líder, não adianta você pegar um planejador e dar um cargo de liderança para ele. Ele não tem iniciativa, ele espera o outro. Então, entenda, quando eu falo da análise comportamental, isso nada mais é do que você entender quem você de fato tem em mãos. E é interessante que a análise do perfil comportamental, ele vai te ajudar na administração da igreja, ele vai te ajudar na condução das suas equipes, ministérios, grupos, células, grupos de trabalho, grupos pequenos, não sei como você usa. Mas ele vai te dar clareza para que você saiba como dinamizar a igreja e como colocar a pessoa certa no lugar certo. Sem contar que você também tem que conhecer o teu perfil. Porque também você vai conhecer quais são os seus pontos fortes e quais são as suas debilidades. Quais são os pontos fortes e debilidades da sua liderança ou da sua equipe ou da sua igreja. Cada um precisa saber quais são as áreas que tem que melhorar. E a análise de perfil comportamental vai te trazer clareza sobre isso. Você tem que melhorar no relacionamento, você tem que melhorar na sua fala, feedback, você tem que melhorar nos resultados, você tem que ser mais certeiro, você tem que ser mais focado, mais objetivo. Então ele vai te dar também clareza. Então, além da tua equipe, você também, pastor, tem que fazer análise de perfil comportamental, tem que saber quem realmente você é e o que você precisa fazer para ter um resultado melhor. A análise de perfil comportamental ajuda também na área profissional. Por quê? Hoje o que você mais encontra são pessoas que fazem faculdade, desistem no meio do caminho, gastam assustadoramente. Pessoas que trabalham não porque gostam, não por prazer, não por propósito. Trabalham em uma empresa por uma necessidade financeira. Então essas pessoas elas não estão felizes onde elas estão, elas não dão o resultado que elas poderiam dar. E a análise de perfil comportamental vai ajudar com que essas pessoas tenham um resultado melhor. Ela vai entender qual é a sua área de talento. Se ela tem área de vendas, então ela pode investir em vendas. Talvez um treinamento vai fazer com que ela cresça profissionalmente. Ou talvez ela tenha ela tem um talento na área profissional. Então quais são as profissões que o talento profissional, que o competidor, que o vendedor, que o administrador, que o diplomata, quais são as áreas de talento, quais são as profissões ligadas a essa área. E o assessment, que é a avaliação do perfil comportamental, também vai trazer clareza nesse sentido. Você vai poder ajudar a sua igreja a se encontrar profissionalmente. Uma outra área também muito legal são as competências desenvolvidas ou competências a desenvolver. Na verdade, existem 21 competências. E dentro dessas 21 competências, o relatório vai mostrar qual é o nível em cada competência que você está. Quais são as competências que você tem que desenvolver para desenvolver as suas atividades, sejam elas ministeriais, sejam elas profissionais, sejam elas familiares? Quais são as competências que você tem que desenvolver, que você precisa, e quais são as competências já desenvolvidas que você tem? Então, quando eu falo sobre análise de perfil comportamental, ele te dá um relatório completo, claro, sobre o que a pessoa é, o que ela tem que desenvolver, o que ela precisa fazer para chegar. Ela dá uma visão para o pastor onde pode usar esta pessoa e mais, o que é fantástico,
Dentro da família, ela faz com que um conheça o outro. Quer ver um exemplo claro que é um problema de casamento, de relacionamento? O marido olha para a esposa e fala: olha, eu sou tão meloso, tão carinhoso, minha esposa é tão seca. Talvez a tua esposa ela tenha um perfil de analista ou executora e ela é secona. E talvez o marido é um comunicador e planejador. O analista e o executor, eles estão voltados a propósito, não a pessoa. O planejador e o comunicador são voltados a pessoas e não a propósito. Então isso traz choque no casamento. Então quando a pessoa ela tem esse conhecimento, ela começa a entender: então por isso que o meu marido age assim, por isso que o meu filho, por isso que a minha esposa, e aí começa a interagir e começa a ter uma dinâmica totalmente diferente. Então eu quero hoje fazer um convite para você, pastor. Eu uso isso na minha igreja, eu uso isso como pastor presidente, eu uso isso como profissional, como empresário dentro de muitas empresas, e é fantástico que quando eu entro dentro de uma empresa ou dentro de uma igreja ou de uma empresa com perfil comportamental, as pessoas se assustam porque elas falam: gente, é exatamente o que eu sou. É claro, esse assessment, ele tem 97,9% de acerto. Então é o raio-x de quem a pessoa é. Eu quero então fazer um desafio para você hoje, pastor. Nós estamos começando esse trabalho. Eu trabalho muito dentro da minha igreja, trabalho dentro de algumas igrejas, mas o meu foco é um foco muito empresarial. Eu trabalho dentro das empresas. E agora o Ministério Coach Church está abrindo esse trabalho dentro das igrejas. Então eu quero convidar você, pastor, a desenvolver esse trabalho na sua igreja. Como que você vai fazer isso? É muito simples. Entre em contato conosco. Existe um valor para a igreja, é um valor muito baixo, tá? Dentro da igreja nós vamos, dentro das empresas, ele é comercializado a R$250 por pessoa. Dentro da igreja isso vai cair lá embaixo, ele vai estar apenas R$ 69,90, tá? Para a igreja, tá? Para a empresa não, para a empresa é 250. Mas para você, pastor, então você tem um grupo de 10, 20, 30, 40, 50, ou pastor, eu estou com dificuldade financeira, dá para parcelar, ou tem como a gente rever esse preço? Você vai conversar com a Josi. E a primeira coisa, você vai levantar dentro da tua igreja as pessoas que querem fazer, as pessoas que precisam fazer, e você vai identificar também quem você quer que faça. Legal, tem isso aí em mãos? Você vai pegar o nome e o e-mail dessas pessoas, vai entrar em contato com a Josi, vai efetuar o pagamento, e nós vamos liberar um questionário para cada pessoa, vai para o e-mail dessas pessoas. Então, as pessoas vão receber no e-mail delas, elas vão responder esse questionário e ponto. Legal. Aí nós vamos marcar o dia que nós vamos fazer uma devolutiva na sua igreja. Eu, juntamente com a minha equipe de analistas comportamentais, nós vamos até a tua igreja e nós vamos fazer uma dinâmica. Essa dinâmica é muito gostosa, é muito legal, é muito divertida e ela tem um resultado muito prático. Durante 3 horas, eu preciso de 3 horas para realizar esse trabalho. Nós vamos aí na sua igreja e aí nós vamos, antes eu vou te mandar os relatórios de todo mundo tem que ter um relatório aí de 10 páginas mais ou menos, tem que imprimir. Ali o relatório, a pessoa, se ela ler, ela vai entender tudo, mas o legal não é só ler, tá? Para o autoconhecimento é legal, o legal é trabalhar as relações interpessoais, até para amenizar os problemas dentro das igrejas. Então, nós vamos até a sua igreja e nós vamos fazer a dinâmica durante 3 horas. E aí eu vou levantar ali quem são os executores, senta de um lado, quem são os comunicadores, senta do outro, quem são os planejadores do outro e quem são os analistas do outro lado. E aí eu vou dar a dinâmica, eu vou mostrar qual que é o perfil de cada um. As pessoas dentro da igreja, elas têm que conhecer, elas têm que saber, porque talvez elas tenham alguma coisa contra o irmãozinho, porque o irmão é muito seco, ou porque o irmão é muito alegre, porque o irmão é muito fechado, muito travado, ou porque o irmão, elas têm que se conhecer e conhecer um ao outro. Até mesmo para que os relacionamentos interpessoais dêem um resultado efetivo. E aí nós vamos realizar esse trabalho na sua igreja. Nós vamos dar essa devolutiva e vamos passar essas 3 horas com vocês e você vai ver o quanto isso vai mudar a sua igreja.
E aí eu quero te aconselhar o que você vai fazer a nível de liderança, como que você vai performar a sua igreja. E aí, se você também precisar de um trabalho com a sua igreja, talvez você fale, pastor, eu gostaria que performasse a minha equipe de líderes, eu queria que a minha equipe fosse mais centrada em resultado, eu queria que a minha equipe fosse mais produtiva, eu queria que a minha equipe trouxesse um resultado melhor, eu queria... então nós podemos sentar, realizar um trabalho com a tua igreja, performando a tua igreja, a tua liderança, para que dê o resultado que realmente a tua igreja quer alcançar. Então está aqui uma proposta da avaliação do perfil comportamental. Se você tiver dúvida, estou à sua disposição, a Josi também está à sua disposição e o nosso maior interesse é cooperar com você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e um grande abraço.